Olá, executora maravilhosa! Seja muito bem-vinda em mais uma chave aqui do canal. E nesta aula em específico nós vamos falar de produção de conteúdo. Na última semana eu coloquei para vocês um formulário lá e muitas de vocês falaram sobre essa questão de produzir conteúdo, porque muita coisa de fato mudou. Inclusive tem uma aula até aqui no canal onde eu já falo de produção de conteúdo. É uma aula relativamente antiga. E nessa aula eu quero trazer para você esse novo modelo de produção de conteúdo que você não precisa estar surtando para produzir, porque há um tempo atrás eu sei que a gente surtava, eu surtava inclusive, porque me foi ensinado, por exemplo, que eu tinha que fazer 3 lives na semana, que eu tinha que fazer 4, sei lá, posts por dia, que eu tinha que fazer 100 stories no dia. Então isso para mim era extremamente massivo, isso não se conciliava com a minha realidade, então era completamente absurdo para mim, não dava, não era possível fazer isso, levando em consideração a minha realidade, a minha rotina, as minhas demandas. Então eu vi ali, passei por muito tempo estando completamente frustrada nesse aspecto. E, consequentemente, depois disso, eu fiquei com um excesso de conteúdo, porque eu entrei num ciclo vicioso de que eu precisava produzir. Então, eu precisava ter combustível, eu precisava ter ideias. E quando a gente entra nesse ciclo de ter, eu preciso ter ideia, e na maioria das vezes a ideia está na nossa frente, mas a gente está tão cheia de informações que a gente não consegue passar nada pra frente, a gente não consegue executar e a gente chega um momento que a gente não consegue nem visualizar mais essas estratégias, essas ideias e tudo mais. Então eu me vi muito assim por vários momentos desse processo e eu quero hoje aqui te apresentar esse modelo de produção de conteúdo baseado num modelo consciente, direcionado para o que você vende, tá? Então não é nada de... Você vai ver aqui, você vai entender qual é a diferença desse modelo porque a gente já tem aplicado até então, porque a gente normalmente tem visto no mercado, mas eu quero que você entenda justamente a raiz e a intenção da tua produção de conteúdo, tá? E consequentemente eu já vou te dar aqui combustível para você sair daqui aplicando, que é isso que a gente faz. Então vamos lá, para ser uma aula direta e reta como a gente gosta, né? Antes de tudo, é importante que a gente entenda justamente essa nova maneira de consumir. Você provavelmente já deve ter visto alguém falando disso, ou você já deve ter se sentido assim, um pouco saturada com toda a onda de produção de conteúdo que a gente está vivendo hoje, né? Então as pessoas, a gente vive hoje, né, na verdade, um momento onde já tem tanto conteúdo em tudo que é lugar, que muitos conteúdos são absurdamente parecidos, as falas são iguais e, consequentemente, vai se tornando um pouco cansativo para a gente consumir. Então, eu percebi isso em mim e eu vi que também estava acontecendo com vocês começaram a relatar isso para mim e eu falei assim, opa, o comportamento de consumo de conteúdo está mudando. Mas o que eu quero te trazer aqui é justamente a raiz da tua produção de conteúdo para que você entenda que não necessariamente a sua produção vai se guiar para o que está na trend, para o que está funcionando, para o que está... Não. Você vai entender o seguinte, a tua produção de conteúdo é baseada no teu cliente. Então, tudo que você produz hoje é baseado no cliente que você quer atingir e no serviço que você vende, na tua oferta, tá? Então, se você entende esses dois pilares, você consegue produzir conteúdo de maneira eficaz. Você consegue obter resultado na tua estratégia de conteúdo. E você não precisa enlouquecer para isso. Por quê? Porque normalmente, naturalmente, você já tem contato com o teu cliente. Então, você já sabe, você já conhece um pouco dele, você já tem algumas percepções sobre ele. E você já conhece o serviço que você oferece. Então, se você já entende os dois pilares e domina os dois pilares, para você se torna mais fácil de produzir. Ah, Josi, mas e como que a gente faz nessa fase que as pessoas não estão querendo consumir mais tanto, que as pessoas estão ficando um pouco saturadas? Como é que eu faço isso? Tu vai ter que imprimir a tua personalidade. Você vai ter que fazer isso. Porque a gente tá justamente nessa fase porque os conteúdos estão iguais demais. Então os conteúdos não têm personalidade. Não está sendo mais trabalhado marca pessoal, as pessoas não querem trazer suas próprias percepções. Então é sempre aquele conteúdo engessado, que facilmente eu encontraria em qualquer outro perfil de qualquer outra designer, de qualquer outra profissional. Tá? Então esse é o ponto. Então se você quer produzir hoje um conteúdo que vai ser eficaz relacionado à venda, você precisa entender teu público, você precisa entender do que você vende e você precisa imprimir a tua personalidade no que você está produzindo hoje, tá? Então entenda quem você é, a mensagem que você quer transmitir nesse mercado para que você consiga guiar as pessoas. E aí a gente entra na forma como você provavelmente está acostumada ou na forma como você provavelmente está vendo ou está produzindo conteúdo hoje, tá? Então hoje as pessoas produzem conteúdo da seguinte forma.
focado, algumas delas, né, mas a maioria, focada ainda assim no funil de vendas, que o funil de venda nunca vai morrer, gente, isso aí é eterno, né, para a vida. Então, focado no funil de venda, mas a maioria produz conteúdo hoje direcionado para outros aspectos, como engajamento, como curtida, alcance, entrega, interação. Então, isso acaba atrapalhando o foco e o direcionamento do teu conteúdo. Então, o que eu percebo que está acontecendo hoje com a maioria das profissionais? Vocês se queixam do seguinte: Josi, eu não sei como conectar o meu conteúdo com o que eu vendo. Eu não sei como conectar esse post aqui, essa ideia que eu tive com a oferta do meu serviço. Se você hoje, entenda, se você hoje não consegue conectar o teu conteúdo com o que você vende, você está produzindo conteúdo errado. A tua produção de conteúdo está errada. Porque a raiz da produção de conteúdo é o que você vende. Então, se o conteúdo que você produz hoje, ele não se conecta com o que você vende, não se conecta com o teu serviço, tá errado. Se você faz um post, tudo bem, o post fala sobre isso. O post está dentro da temática do meu perfil, que é uma temática de unha. É um post sobre unha, Josi. Mas se você não sabe conectar uma oferta a esse post, tá errado. Você produziu ele de maneira incorreta. E aí eu vou te explicar o porquê. Nesse novo modelo que eu quero te apresentar aqui, de produção de conteúdo, você vai considerar duas coisas. Obviamente, você vai estruturar aqui tua linha editorial e o teu calendário editorial. Mas como que você vai fazer isso? Na tua linha editorial, você não vai produzir a tua linha editorial baseado em gerar conexão, em fazer as pessoas interagirem. Não, você não vai produzir e construir a tua linha editorial baseado nisso, tá? Sua linha editorial vai ser baseada nas suas objeções, nas objeções que o teu cliente tem referente ao teu serviço. E como é que isso se constrói? A gente tem aqui, eu listei algumas objeções, algumas delas para que você consiga entender. Tudo isso aqui, quando às vezes eu vejo vocês falando assim, Josi, eu não sei como convencer a minha cliente do meu serviço, né? E consequentemente não sei fazer ela me contratar. Como é que eu faço? Quando eu escuto vocês falando sobre convencer, eu entendo como se você quisesse forçar a barra para uma coisa. E não é isso que a gente quer. Entenda que o convencimento é sobre conduzir a cliente. Você exerce hoje um papel de guia. E qual é o teu papel de guia? O teu papel de guia é convencer essa pessoa a trilhar esse caminho com você. Que caminho é esse? O caminho que leva até a transformação. Você, a guia, já viveu a transformação. Você já levou outras pessoas por esse caminho. Só que o teu cliente, ele precisa ver e entender isso. Ele precisa olhar para você e te ver como uma guia, como uma pessoa que direciona. E aí entra o aspecto do conteúdo. Quando você tem um guia, quer ver? Para você entender esse conceito de uma maneira aplicável do nosso dia a dia. Você quer levar o teu marido, tua namorada, tua esposa numa festa, num restaurante. Você quer levar ele num restaurante. Você precisa, como guia, você está sendo guia. É um restaurante que você viu, que você gostou, talvez você já tenha ido, e você quer apresentar esse restaurante para ela ou para ele. Você quer levar ele lá. Então, você vai fazer o seguinte, você vai se apresentar como guia, você vai apresentar a tua ideia, tu vai apresentar o conceito que tu vende. Você está vendendo o que nesse processo? Tu está vendendo o teu jantar, a ideia de conseguir um jantar. Você está jogando ali. Quem sabe, talvez, ele vai comprar a tua ideia. E ele vai aceitar ir no restaurante. Então, teu papel ali como guia é fazer o seguinte. Fazer primeiro ele te ouvir. Então, ele precisa te ouvir. E você precisa apresentar uma ideia para ele. Do porquê que seria interessante vocês irem lá. Sei lá, vai ser sábado à noite. Ou vai ser nosso aniversário de casamento. Ou, poxa, vamos lá comemorar. Ter um momento nós dois. Você precisa apresentar a tua ideia. E aí, quando você apresenta a tua ideia, entram as objeções. Todos os obstáculos que podem existir nesse caminho. As pedras que podem estar nesse caminho. Que talvez para ele, pode ser uma justificativa para ele não ir. Então, talvez pode ser a chuva, pode ser o carro que está no mecânico, pode ser o dinheiro que está um pouco apertado. Então, aí entram essas objeções. Você, como guia, precisa apresentar e auxiliar, levar ele, né, para o caminho até a transformação, até o restaurante. Então, você precisa apresentar para ele planos, soluções para todas essas objeções, para todas essas pedras no caminho. Ele falou do carro que tá mecânico? Pô, mas então a gente pode pegar um Uber.
vai ser até melhor, você consegue beber, né? Você pode tomar alguma coisa, a gente vai e volta de Uber. Ah, o dinheiro? Não, fica tranquilo. Ó, vai ter isso aqui, eu tô com esse dinheiro separado, eu separei, fiz essa reserva aqui pra gente ir lá justamente. Então, o que você tá fazendo aqui? Você tá quebrando objeções nesse caminho, pra você guiar ele até o que você quer, que é ir no restaurante. Então, esse é o processo. Você é a guia da história. Você que está aqui assistindo agora tem um papel. O teu papel é guiar a tua cliente. O que está acontecendo hoje no mercado? As profissionais estão se posicionando como setas. Então, o que é isso? Ficam ali, ó. Compre meu serviço. Agende seu horário. Aqui, faz isso aqui, meu serviço é bom. Olha como ele é bom. Olha como ele é bonito. Olha como a minha unha é maravilhosa. Olha como ela é incrível. Olha como as pessoas gostam dela. E só ficam fazendo isso aqui, ó. É só uma seta. Eu só tô sinalizando pra você, ó. Aqui, faz isso. Vamos no restaurante. Vamos no restaurante. Então, se eu fico toda hora falando, ó, vamos lá no restaurante, vamos lá no restaurante, vamos lá no restaurante, talvez eu consiga. Na força, ali, na resistência, enchendo o saco dele, falando no ouvido dele, uma hora ele pode até querer ir. Mas eu vou ter mais esforço, eu vou ter que me esforçar muito mais. Agora, se eu consigo apresentar para ele uma ideia, se eu consigo conduzir ele por um caminho, eu consigo levar ele lá. Eu consigo levar ele lá. Se você é esposa, namorado, provavelmente você sabe fazer isso na vida. A gente sabe fazer isso na vida, a gente sabe apresentar uma ideia. E você precisa saber fazer isso com o teu serviço. Esse é o ponto aqui. Porque às vezes vocês ficam presas nessa questão de vender. Ai, Josi, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de ofertar, eu tenho medo disso. Só que você não entende que você já tá vendendo a tua vida inteira. Toda vez que tu tenta convencer uma amiga tua de que um cara é legal, de que o cara é mais bonito pessoalmente do que nas fotos, de que aquela festa lá é legal, e convencer o teu marido de ir em tal lugar, de ir no restaurante, de levar vocês para um passeio. Toda vez que tu faz isso na vida, tu tá vendendo. Tu tá vendendo a tua ideia. E você tá se colocando num papel de guiar essa pessoa até essa ideia. Então, talvez na vida você seja uma ótima vendedora. Talvez as pessoas hoje, você seja uma ótima influenciadora. As pessoas façam tudo, acreditem em tudo que você fala. As pessoas confiem em você e no que você fala. Você seja uma pessoa de uma fala muito forte na vida. Mas na profissão você não consegue imprimir isso. Você não consegue trazer isso porque tu vende. Por que você não consegue? Talvez uma visão distorcida que você tem sobre você mesmo? Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque se você não se enxerga como uma guia, tu não vai guiar ninguém. Tu vai ficar lá no meio como uma seta. Jogando papo. Jogando conversa. Gritando lá no meio do caminho. Vem, cara, vem. Vem aqui fazer. Vem aqui fazer. É isso. Eu visualizo exatamente dessa forma como é o mercado. Um caminho. Tem um monte de cliente lá na ponta da rua. Na ponta do caminho. No meio da rua tem um monte de profissional gritando. Com placas assim, ó. Com faixas. Com fotos de serviços. Muito bonitas. Fotos incríveis. Só que elas estão ali no meio do caminho gritando. E algumas, pouquíssimas, estão saindo da posição em que estão. Estão saindo do meio da rua. Estão se dispondo a ir lá onde a cliente está. Pegando na mão da cliente falando o seguinte, olha só, vem comigo. Eu vou te apresentar um conceito. Eu vou te apresentar isso aqui. É isso aqui que eu vendo. Você passa por que problema? Que problema você passa hoje? Entendi. Para esse problema, eu tenho uma solução assim, assim, assado. Eu tenho um método que ele ajuda mulheres especificamente como você, que sofrem com isso, 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 isso. Com esse meu método, você vai conseguir viver isso, isso, isso. Você vai usufruir disso, disso, disso. São profissionais que se dispõem a sair de onde estão, da posição de conforto, do meio da rua, do meio do caminho, e ir lá na ponta do caminho. Pegar a cliente na mão e levar ela na transformação. Como eu digo na garra. Você vai lá na ponta do caminho, na garra, e você traz a tua cliente. Você convence ela de te ouvir inicialmente. Quando uma pessoa chega no teu perfil e ela aceita te seguir, ali naquele momento você convenceu ela de te ouvir. Você falou pra ela que vale a pena ela te ouvir. A partir dali, o papel de levar ela, o papel de guiar ela até a transformação é teu. E aí entra a tua produção de conteúdo. A tua produção de conteúdo, ela precisa vir pensando nisso aqui. Senão você fica como uma seta. Você fica lá no meio como uma seta falando o seguinte, ó, aqui, dica de esmalte, dica de não sei o quê. Você fica lá no meio gritando, no meio da rua. Só que se você entende isso aqui, você constrói a tua produção de conteúdo baseado nisso aqui, nas objeções que você precisa sanar, nas pedras que estão no caminho, que estão impedindo a tua cliente de contratar você, você consegue vender. Então, primeiro ponto, vamos pensar aqui como se fosse uma cliente. Por que eu preciso disso que você está vendendo? Por que eu preciso disso agora? Por que nesse momento da minha vida eu preciso disso? E aí você precisa saber que momento da vida seria esse? O que a tua cliente passa hoje? Quais problemas ela está passando? Como é que você consegue alinhar, direcionar?
entender, construir uma oferta direcionada para isso, um conteúdo direcionado para isso. Por que eu tenho que escolher você? Por que eu tenho que escolher o teu método? Por que o teu método é melhor? Por que é o melhor para mim? O que acontece se eu não pegar? O que acontece se eu não escolher você? Se eu não quiser isso aí? E se eu não fizer esse procedimento, o que acontece? E se eu não fizer essa manutenção, o que acontece? E se eu não quiser nada disso que você tá me falando? O que eu vou sofrer? O que eu vou passar? Esse é o ponto. Quem usa isso? Por que isso funciona? Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria fazer isso? Você tem que saber me explicar. Você tem que saber trazer isso pra mim. É seguro pra mim? É seguro? Eu vou passar por alguma coisa? Tem risco de alguma coisa? Quais riscos eu corro? Serve pra mim? Serve pra pessoas como eu, que tem uma realidade como a minha? Você precisa me responder isso. E se não der certo? O que acontece se não der certo? Quem eu procuro? O que você faz? Como é que você me auxilia se eu tiver um problema? Então, tudo isso aqui são pontos que eu preciso abordar no meu conteúdo. Eu preciso trazer isso aqui pro que eu tô produzindo. Os meus conteúdos, eles precisam responder essas questões para minha cliente, porque essas aqui são as pedras no caminho. Eu ficar simplesmente falando de dica, não que você nunca possa fazer, mas dica de esmalte, não sei o que, aleatória. Tá bom, mas isso guia em que a minha cliente que eu vendo? Ah, tá bom, fala que eu vendo uma unha bonita, tá bom. Mas e as outras pedras no caminho que estão impedindo ela de te contratar? Teu conteúdo tem que abordar isso, tá? E aí a gente vai para a distribuição, que seria o calendário editorial. Ao invés de você produzir um calendário editorial pensando simplesmente em, vou botar um boca de funil aqui com uma dica, vou botar um meio de funil, que essa é a maneira tradicional que muitas pessoas fazem. No meio aqui eu vou colocar um negócio para gerar uma conexão, vou botar uma foto minha com texto, e aqui no fundo eu vou botar uma oferta, vou botar um antes e depois com uma oferta. Tá bom, você tá seguindo um funil ali. Nesse modelo, você vai seguir outra coisa. Você vai fazer oferta direta, então você vai ter ali os posts onde você não é simplesmente chegar e falar assim, agenda seu horário. Oferta direta, construa um post, como eu coloquei para vocês no PDF que eu liberei na semana passada. Um modelo ali de estratégia, onde vocês vão usar o tradicional antes e depois, né? Que o pessoal usa aí já há tempos, mas a gente ressignificou esse antes e depois, né? E a gente trouxe uma estratégia estruturada para vender a tua expertise usando esse antes e depois. Então, por exemplo, vamos usar aquele modelo de estratégia. Se você pegou o material da semana passada que eu liberei. Aquele modelo de estratégia, ali eu estou vendendo a minha expertise. Eu estou produzindo uma oferta direta, eu estou diretamente vendendo, né? O que seria essa oferta direta? Eu estou falando para você, ó, isso aqui é bom, esse é o meu procedimento, isso aqui que eu fiz, foi essa análise que eu fiz, isso aqui foi a cliente, isso aqui foi o que ela falou, é uma oferta direta. Só que eu preciso produzir um conteúdo que vale a pena ser ouvido. Eu preciso produzir um conteúdo que realmente responda questões daquela objeção da minha cliente. Não é simplesmente eu chegar lá como uma seta e falar, olha que lindo esse procedimento de uma cliente que tinha unha ruída. Quando você faz isso, você só tá com uma seta, fazendo assim, olha que lindo, ou com uma placa, uma faixa. Não é isso. Entenda que teu conteúdo que precisa sanar essas objeções, resolver essas objeções, você é a guia. Você tá ali para guiar essa pessoa até a transformação que você vende, tá? Então, beleza, eu tenho a primeira linha que eu vou considerar ali, são as ofertas, e o segundo, o gancho para oferta. Então, os conteúdos que eu vou produzir, que não vão ser uma oferta direta, são conteúdos que precisam funcionar como gancho. São conteúdos que, a partir deles, eu consigo conectar com o modelo de oferta. Eu consigo ofertar. Então, como é que eu posso fazer essa distribuição? Tem gente que faz uma distribuição de 70% conteúdo, com gancho para oferta, e os outros 30% ali, uma oferta direta. Tem gente que faz diferente, 80% conteúdo, e os outros 20% uma oferta direta. Então, vai ficar ao teu critério. Só não exagera nas ofertas. Por quê? Esse equilíbrio precisa existir. Eu gosto muito da dinâmica do 80-20 ou do 90 ali e 10. Por quê? Porque aí eu consigo trazer mais conteúdo de fato, onde eu elevo a minha expertise como especialista e, consequentemente, atrelo ao que eu vendo, do que oferta. Então, não fica parecendo que o meu perfil é só um monte de jabá, um monte de oferta mesmo, né? Um panfletinho da Avon, como eu já vi o pessoal falando aí dentro do mercado, onde eu só tô vendendo. Não fica parecendo isso, porque eu consigo trazer ambas as questões. Agora, nos meus stories, por exemplo, os stories hoje são um dos maiores mecanismos de conversão, tá? Então, é ali nos stories onde estão hoje as pessoas com maior potencial de te contratar. Por isso, você não pode negligenciar aquele formato.
Então eu vejo muita gente, e aí, nossa, tem que postar tantas vezes no feed, não sei o que, fazer isso e aquilo, e negligencia os stories. Aparece ali quando quer, quando acha que pode, quando acha que tem ideia ou produz um conteúdo completamente desalinhado ali. Ali é onde está a conversão hoje do Instagram. Entenda que o Instagram é o meio do teu negócio. Hoje é a rede social mais usada pelos clientes e por isso a gente constrói as nossas estratégias para aquilo ali. Mas o teu negócio não é teu Instagram, mas ele é um meio. Então você precisa entender o seguinte, o Instagram sendo um meio, o meu conteúdo consequentemente faz parte desse meio. Consequentemente também, eu preciso fazer com que o meu conteúdo se conecte com o que eu vendo. O meu Instagram precisa ser o meio para as minhas vendas. Então ali, nos stories, por exemplo, eu não vou ficar produzindo intuitivamente. O conteúdo que eu vou trazer ali, tanto para o feed, ele precisa estar conectado com o que eu vendo. Tudo precisa estar conectado com o que eu vendo. Seja conectado com o meu serviço final, seja conectado com a minha promessa, seja conectado com a minha ideia, com os meus valores, com a mensagem que eu carrego para o meu mercado, com os meus pontos de diferenciação, tudo tem que estar conectado. Então, vamos supor, vou produzir um conteúdo para o meu feed de cartela pessoal. Então, às vezes, eu vejo vocês produzindo conteúdos assim de dicas, né? Dicas, 5 esmaltes para cartela pessoal de inverno. Vamos supor que você produziu esse conteúdo. E aí, o que acontece com a maioria das profissionais hoje? Produzir esse conteúdo, coloco lá no feed. José, eu quero gerar interações, quero fazer elas comentarem no meu post. Ou compartilhar com uma amiga, porque aí elas vão compartilhar, eu vou alcançar mais pessoas, né? A amiga pode vir, pode me seguir. Muito boa, a estratégia é muito boa. Tá, é bacana. Só que e aí? E aí? Ficou um conteúdo solto. Ficou um conteúdo... Tá bom, você falou ali da cartela pessoal, mas e aí? O que tem isso? Não conecta com nada. Não conecta com o que você vende. Conecta, mas você não conectou. Entende? Então, o cliente sabe que tem uma relação. Mas você não usou aquilo ali com uma relação para vender. E isso não pode acontecer. Porque o teu papel ali é vender. Então, para com essa doideira de que o pessoal fica de... e não, porque tem medo de ser chato, tem medo de ser não sei o quê. Os vendedores da tua cidade, eles fecham a porta com medo de parecer chato, porque a loja está aberta? Não. O vendedor, se você tiver que passar lá na porta, provavelmente ele vai abrir a loja todo dia. Tem vendedor que fica na porta. Ele tem medo de parecer chato? Não, porque aquele é o trabalho dele. Talvez ele sabe que pode ser chato para uma pessoa, para um público X, para uma pessoa tal. Ele pode até saber, pode até achar que vai soar chato, mas aquele é o trabalho dele. Então, você precisa entender que é o seguinte, produzir conteúdo ali é parte do teu trabalho. Então, não adianta você ficar nessa de, eu quero... mas eu não quero ser chata, sabe, Josi? Você não quer ser chata, então você tem que assumir o risco de não conseguir cliente, de não vender. Por quê? Porque você tá abrindo mão de estar vendendo. É como se você, como eu falei para vocês lá no Instagram há umas semanas atrás, é como se você assumisse o risco de deixar a tua loja com porta fechada, se você tivesse uma loja. O dia que eu não abro loja, eu não vendo. O dia que eu não posto, por exemplo, um story, o dia que eu não tô ali, o dia que eu não construo uma estratégia para vender dos meus stories, eu não vendo. Simples assim. A não ser que você seja uma conta enorme, gigantesca, que já tem uma audiência boa, uma audiência fiel, que vai comprar de você mesmo quando você não aparece. E aí quer dizer que você já escalou teu negócio. Então, consequentemente, você não precisa estar ali todo dia, mas o teu negócio continua andando. Mas na maioria de nós, principalmente em comércio local, vocês que vendem serviço, buscam cliente final, cliente de mesa, isso não vai rolar. Não adianta se iludir. Não adianta confundir as coisas. Então, estar ali todo dia é extremamente necessário para que você consiga vender seu serviço. Então, você precisa ter um plano para isso. Beleza, fizemos esse post da cartela lá de inverno. Como é que eu posso fazer com esse post, Josi? Como é que tu pode conectar isso à venda? Fez o post lá no feed? Então vai lá nos teus stories, constrói uma narrativa com isso. Constrói uma narrativa falando sobre essa cartela. Traz, sei lá, uma pessoa famosa que é dessa cartela. Como é que essa pessoa combina? Como é que essa pessoa usa as roupas? Como é que ela combina as roupas com as unhas? Qual o formato que ela usa? O que aquele formato comunica? O que aquelas cores comunicam? E o que ela usou em tal evento? E por que ela usou isso nesse evento? Como é que a unha dela construiu aquele visual? Vende a tua expertise, cara. Vende a tua expertise. Não fica ali, aí postou esse conteúdo solto. Tá bom, mas e aí? Legal, cores bacanas. Ela postou isso porque lá no espaço dela tem essas cores. Vou lá pintar dessa cor. Entende como é fraco? É fraco. É uma venda fraca. Então, se você postou esse conteúdo... beleza, postou esse conteúdo lá no feed... Vai lá nos seus stories, completa esse conteúdo, incrementa. Coloca a tua visão, coloca a tua percepção, faz a tua análise sobre aquilo ali.
Vende a tua expertise. Consequentemente, no final, se você oferece um serviço, por exemplo, com essa análise, se você constrói cartelas personalizadas para os clientes, se você tem esse cuidado, esse capricho na tua experiência de atendimento, venda isso no final. Conecte isso com o conteúdo que você fez. Por quê? Até atrelando esse ponto do conteúdo. O teu conteúdo, como eu falei para vocês, ele precisa se conectar com uma oferta. Se eu trago um conteúdo solto, e essa é a dificuldade de vocês, porque vocês às vezes têm muita ideia de conteúdo, vocês têm muito conhecimento sobre a área, mas vocês não sabem como conectar isso aqui com o que vocês vendem. O que é muito louco. Porque vocês têm o conteúdo, vocês já sabem por que vende, vocês já sabem que aquilo ali está direcionado e relacionado com o que vocês vendem. Então, o que eu preciso entender? Beleza, eu falei da cartela de coloração pessoal, produzir um conteúdo, esse conteúdo da cartela de coloração. Josi, no meu atendimento, eu faço essa análise. No meu atendimento, eu crio paletas. Eu tenho várias paletas de esmaltes baseadas nessas cartelas de coloração pessoal. O que eu posso fazer, Josi? Isso é um acréscimo de valor ali, né? Para o meu atendimento, para minha experiência de atendimento. Sim, com toda certeza. Então, o que eu posso fazer? Construir essa narrativa, fiz o post lá no feed, construir essa narrativa lá nos meus stories falando sobre isso. No final, eu vou falar justamente do que eu ofereço dentro do meu atendimento que tem relação com isso. Então, dentro do meu atendimento, poderia conectar, por exemplo, inclusive, dentro do método X, eu ofereço para cada cliente uma análise personalizada. Por que eu ofereço essa análise? Para que você entenda que além das unhas, né, você precisa compor todo o visual. A unha tem esse papel, compor todo o visual e trazendo cores que tenham total relação com a tua personalidade, com um subtom da tua pele, assim como na hora que você escolhe uma base. Quando você escolhe uma base, você não escolhe uma base de maneira intuitiva, você escolhe a base que melhor se encaixa para você. A base que fica melhor em você, a base que realça os teus pontos fortes, né, e que constrói uma make mais bonita. E é justamente nisso que eu trabalho dentro do meu método. Eu busco trazer para as minhas clientes de maneira individual unhas, procedimentos e colorações que se adapte às necessidades, à personalidade e ao subtom de cada uma delas, trazendo individualidade para cada cliente, trazendo uma experiência única para cada uma delas. E se você, inclusive, quiser saber mais sobre isso, eu tenho aqui uma cliente que já falou que vai relatar para você agora como é que foi a experiência dela usufruindo desse método, usufruindo da experiência do meu atendimento. Poderia conectar aqui um depoimento. Que depoimento seria esse? Um depoimento que validasse a minha experiência de atendimento. Aqui eu consigo trazer um conteúdo simples, eu consigo transformar esse conteúdo em um gancho. A partir desse gancho eu atrelo uma prova social, que eu consigo validar o que eu estou vendendo, e a partir dessa prova social eu consigo atrelar uma oferta. E consigo vender o meu serviço. Consigo ali colocar um link. Se você, assim como a fulana de tal, quer usufruir, quer conhecer mais, quer receber essa análise personalizada que eu ofereço a todas as minhas clientes aqui no procedimento, você só precisa comentar "eu quero" aqui embaixo, que eu vou entrar em contato com você e te passar mais informações. Ou você só precisa clicar no link abaixo para garantir uma das últimas 3 vagas que eu tenho para essa semana. Eu consigo conectar o conteúdo simples que eu fiz no meu feed com uma validação social, ali coloquei um gatilho só para deixar o conteúdo um pouco mais robusto, construo uma narrativa, no final coloco uma oferta. Então eu preciso entender que o meu conteúdo, ele é gancho. Não é ficar produzindo conteúdo para engajar, para gerar conexão. Sim, você vai gerar conexão, mas conecte isso ao que você vende. Porque a gente não tá ali para brincar, a gente não tá ali para ser blogueira, a gente não... Não! A gente tem um objetivo central que é vender. E não tem por que se esconder disso. Não tem por que esconder isso. Isso é fato. E a tua cliente chega no teu perfil sabendo disso. Esse é o ponto. Agora, não seja de fato a vendedora chata. A pessoa que não se esforça. Porque a vendedora chata é aquela que não se esforça. É aquela que não ouve o cliente. É aquela que simplesmente só quer vender. Ela não ouve o cliente, ela não conhece o que está vendendo. Ela só tá ali como uma seta no meio do caminho. Falando compra, compra, vem, faz. Então aqui agora... Josi, como é que eu vou fazer nesse momento? Então, como é que eu saio daqui executando e aplicando já esse modelo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar isso aqui, essas objeções. A partir dessas objeções, no mínimo, de cada uma delas, você consegue tirar aqui umas 3 respostas. Dessas 3 respostas, você vai começar a produzir conteúdo baseado nisso aqui. Ou seja, você já vai ter as temáticas do teu perfil, que você pode abordar, as temáticas que estão relacionadas ao que você vende, né?
Então, se você hoje tem uma linha editorial, provavelmente essa linha editorial ela se baseia nisso, nas temáticas que tem relação com o que você vende hoje. Sei lá, alimentação, pele, coisas do tipo. Então, você vai usar essas temáticas, mas com base nisso, conecte além dessas temáticas com essas objeções. Toda a produção do teu conteúdo precisa vir para trilhar esse caminho, para te permitir se posicionar como guia e direcionar a tua cliente até o agendamento, até o serviço que você vende. Tá? Então, eu sei que algumas de vocês já vão sair daqui pegando tudo isso aqui. Já pega, anota no teu caderninho todos esses pontos para você começar a aplicar, tá? Sei que algumas de vocês já vão sair com esse combustível. E já vão sair hoje mesmo aplicando, já vão sair daqui já com conteúdo, né? Material aí para os próximos dias. Mas eu sei que talvez você esteja nesse momento pensando, Jô, tá bom. Mas ainda assim, mesmo tendo essas ideias, eu não sei como trazer. Não sei como abordar, não sei como amanhã chegar lá. Deixa eu olhar aqui qual foi o primeiro que eu coloquei. Não sei como amanhã chegar lá e simplesmente falar por que ela precisa do meu serviço. Eu não sei como fazer isso. Como é que eu vou chegar lá amanhã e falar assim, você precisa do meu trabalho por causa disso? Talvez você esteja perdida nesse processo, tá? E se você quiser, eu posso te direcionar nisso. Eu posso te apresentar justamente isso. Trazer para você os ganchos que você vai utilizar para conectar com o teu conteúdo e, consequentemente, conectar com a oferta que você vai fazer para o teu serviço. Com um cronograma de todo dia, todos os dias da semana. Não é um calendário, como normalmente você vê no mercado, do tipo, hoje poste o bastidor. Não. É todo um cronograma de venda feito e estruturado para conciliar e para gerar ganchos de oferta e oportunidade. Então, todo esse cronograma, ele tem um objetivo único, vender teu serviço. Então, não é um cronograma de gerar curtida, gerar respostas na caixinha de pergunta, não. O cronograma é estruturado para te fazer vender o teu serviço. Neste cronograma, você vai ter esses ganchos do que postar diariamente para conectar com o conteúdo e a oferta do teu serviço. Você vai ter um direcionamento dos conteúdos do teu feed, que você vai usar também como gancho para conectar nos stories, porque como eu falei, lá nos stories estão as pessoas com maior potencial. Então, no teu feed, você vai criar conteúdo para conseguir levar tráfego de pessoas para lá, para que você consiga ofertar lá e ter mais pessoas recebendo essa tua oferta. Então, você vai ter esse segundo cronograma. Você vai ter o direcionamento dos depoimentos para que você consiga conectar esses depoimentos a essas ofertas. Então, você precisa saber usar esses depoimentos com intencionalidade. Não é simplesmente jogar esse depoimento lá para que você consiga obter resultado. Outra coisa que você precisa saber, gerar oportunidade ali nos stories e usar o engajamento, as visualizações, tudo isso que possa ser gerado no teu perfil, usar isso como oportunidade de venda. Então, todos esses... tá respondendo minha caixinha de pergunta, tá fazendo isso aqui, tá bom, mas e aí? Como é que você transforma isso aí, de fato, em contratação? Você sabe como fazer isso? Ou você tá simplesmente se doando para receber mais respostas na caixinha de pergunta? Você sabe como é que aquela resposta na caixinha de pergunta pode se transformar numa conversão de cliente? Fazer aquela cliente agendar o horário com você? Você precisa saber. Então, esse é o ponto. Eu quero te dar esse direcionamento também. E talvez nessa etapa você, tá bom, Josi, eu tenho os ganchos, você vai me falar lá o que eu vou postar todo dia com gancho, você vai me falar, me dar uma orientação sobre os depoimentos, de como eu uso esses depoimentos. Tá bom, mas e a oferta? Vou ficar empacada nisso. Como é que eu conecto a oferta? E lá dentro você vai ter acesso a alguns modelos também de oferta. Então, já vou te dar alguns modelos para que você consiga usar para vender nos teus stories. Todo esse cronograma junto com documentos em PDF para você seguir passo a passo. Eu vou te entregar dentro do plano SLC com um valor, gente, absurdo. Absurdo. Até o dia 1º. Até o dia 1º você vai conseguir comprar com um valor bizarro de acessível, tá? Então, se você quer isso, se você quer ter esse direcionamento, se você quer ser guiada, se você quer ter acesso a todos esses materiais, além das aulas gravadas que eu coloco lá dentro para te explicar como você aplica, porque tudo que eu faço, eu preciso explicar do porquê você tá fazendo, do porquê que eu tô te passando, para você entender que não são vozes da minha cabeça, né? Então, se você quer ter acesso a todo esse material, a todo esse direcionamento, você vai conseguir ter acesso a ele dentro do meu plano SLC. Eu vou deixar o link desse plano aqui na descrição desta aula, para que você consiga acessar com este valor exclusivo, que vai até o dia 1º, tá bom? Então, até o dia 1º, dia 1º agora de setembro, você vai conseguir ter acesso ao SLC por esse valor.
Tá bom? Então, se você quiser ter acesso, quiser esse direcionamento, se você quer ter essa clareza do que você vai postar especificamente a cada dia, como conectar isso ao teu conteúdo, como usar esse conteúdo como combustível para gerar oportunidade para vender teu serviço, o SLC é para você. Ele vai te direcionar dia a dia. Especificamente, mais direcionado para os stories, porque hoje ele é o meio mais aproximado das conversões, então eu uso muito ele nessa estratégia do SLC para que você consiga entender. E lá dentro você vai entender todos os princípios dessa estratégia, todos os estímulos, inclusive psicológicos que a gente trabalha na hora de estruturar um story. Que para as pessoas é muito simples e as pessoas produzem de maneira intuitiva. Muitas profissionais acabam deixando muito dinheiro na mesa, perdendo cliente, porque não sabe construir com intencionalidade. E aí fica postando história de bom dia, história motivacional, um monte de coisa aleatória, enquanto tá perdendo oportunidade de estar efetivamente convertendo o cliente, tá? Então eu não quero mais que você fique aí produzindo intuitivamente, eu quero que você vá pela outra linha, que você consiga aplicar esse novo modelo. Se você não conseguir estar comigo lá do outro lado, não tem problema, volte aqui nesses princípios, pega cada um deles, anota no teu caderno e já começa por aqui. Se você conseguir, eu te espero lá do outro lado. Inclusive, é muito importante que você esteja lá comigo, me acompanhando essa semana aí no Instagram, que vai ter muita coisa nova, tem muitas novidades, muitas coisas que vocês não fazem nem ideia. Vocês não perdem por esperar, de fato, tá? Então vai ser uma honra te guiar se você estiver comigo do outro lado. Quero que você me acompanhe, continue me acompanhando lá no Instagram. Nós vamos ter na próxima semana a estreia da guia e você vai entender melhor sobre isso, você vai entender melhor sobre esse projeto novo. Não vamos dizer que seja um treinamento, logo você vai entender melhor sobre ele, mas você vai ter a oportunidade de estar comigo também em um novo momento, em uma nova experiência, tá? Então, a gente se vê na próxima semana e até lá!